Ronaldo é o gerente de programa de uma empresa de serviços de TI. Ele está revisando o relatório de métricas ágeis de 2 dos seus projetos de TI. Ele descobre que o time A tem uma velocidade de 75 e o time B tem 50, a velocidade é de 50. Qual equipe tem o maior throughput? Qual que é a questão aqui, gente? Isso é um ponto importante, tá? A gente tem dois conceitos diferentes aqui. Conceito número 1, que é a velocidade, e o conceito número 2, que é a throughput. E pode acontecer até de ter uma correlação entre esses dois conceitos, mas não necessariamente. Por quê? O conceito de throughput ele é muito simples, tá? Ele é até mais simples de explicar do que o de velocidade. Throughput vem do Kanban, tá? O que é throughput? É a quantidade de itens que eu consigo finalizar dentro de um espaço de tempo. Então, por exemplo, eu posso ter um throughput para qualquer serviço, para qualquer processo, né? Se eu tenho lá um processo de resolução de incidentes, de tickets por uma empresa de TI, e todas as semanas são finalizados 50 tickets, o meu throughput é 50 tickets por semana. Claro que isso pode variar, numa semana pode ser 50, na outra 30, na outra 40, aí eu posso criar um throughput médio, existem algumas maneiras da gente calcular isso. Da mesma maneira, se numa empresa de RH eu consigo todos os meses, e repare que o throughput ele pode ser diário, semanal, mensal, eu posso definir por sprint, eu posso definir qualquer intervalo de tempo. Se num departamento de RH eu consigo contratar 10 pessoas por mês, o meu throughput é 10 pessoas por mês. Então, é quantidade de unidades, de demandas que eu consigo atender. Na indústria de software é a mesma coisa. Se eu tenho 10, se eu consigo entregar 10 histórias de usuário por sprint, eu tenho um throughput de 10. Agora, a velocidade, ela já tem uma outra ela tem um significado um pouco diferente. É parecido, mas é diferente. Então, numa sprint, por exemplo, eu posso ter um throughput de 10, significando que eu entrego 10 histórias de usuário, só que cada história de usuário pode ter uma complexidade associada. Então, isso faz parte do uso das estimativas com base em story points, que é a base para velocidade. Então, dessas 10 histórias, sei lá, 5 histórias têm uma complexidade de 5, né, ou 5 story points, e 5 histórias têm uma complexidade de 8, por exemplo. Então, 5 vezes 8 é igual a 40, 5 vezes 5 é igual a 25, 25 mais 40 vai dar 65. A velocidade, então, se uma equipe consegue consistentemente entregar 65 story points por sprint, a velocidade será 65. Agora, repare que nem sempre uma equipe que tem maior velocidade, ela tem um maior throughput, porque a forma como a gente chega na velocidade, eu não vou explicar toda a teoria aqui, mas é um critério mais ou menos arbitrário. O time define, a velocidade ela é sempre relativa. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu esteja desenvolvendo software, por exemplo. A equipe ela pode ter, por exemplo, uma unidade básica que é o desenvolvimento de uma tela simples. E aquele time entende o que é uma tela simples. E aí ele pode dizer o seguinte: olha, para a gente, uma tela simples vale um story point. E eu sempre vou calcular a quantidade de story points de uma história nova com base nessa tela simples. Então, se eu tenho uma tela que é complexa, eu vou falar assim, mas desenvolver isso aqui é o equivalente a fazer 4 daquela simples. Então, significa que isso tem 4 story points. Agora, um outro time pode se utilizar de referência inicial para o 1 aqui, de uma complexidade muito diferente. Então, pode ser que uma equipe tem velocidade 75 e outro time tem velocidade 50, mas uma coisa é banana, outra coisa é laranja, né? Porque a forma como eles chegaram nesses números é muito diferente. Então, não dá para chegar no throughput a partir da velocidade. Espera-se, em geral, que times que trabalham no mesmo lugar, que de repente estão expostos a uma mesma lógica, que possa haver algum tipo de correlação entre essas duas métricas, mas não é algo que é sempre verdade, e a gente não deve assumir isso como verdade, porque isso pode gerar distorções muito complicadas. Então, a melhor resposta aqui é letra D de dado. A velocidade não é a métrica certa para comparar throughput entre equipes. Qual que é a métrica certa para comparar throughput? É o próprio throughput. Não dá para a gente assumir que velocidade é um proxy para throughput. Pode ser que seja, mas não necessariamente será. Então, dizer que quanto maior a velocidade, maior o throughput, é aquilo que... A letra A, digamos que ela tem uma tendência a poder ser verdade. Existe uma possibilidade ou uma probabilidade
até grande em determinados contextos disso ser verdade, mas não é verdade sempre. Então não dá para cravar. A letra B definitivamente não. O fato de saber o tamanho da equipe também não é isso que vai influenciar, né? Não é a velocidade mais tamanho que vai me dizer qual que é o throughput. O que vai me dizer o throughput é o próprio throughput, tá? Por isso a melhor resposta é letra D de dado. Se você gostou desse vídeo, é porque você tem interesse em gerenciamento de projetos, na certificação PMP ou na certificação CAPM, e é bem provável que você queira saber mais a respeito do meu curso preparatório para essas duas certificações, que é um curso completo, campeão de aprovação. Duvido que você encontre outro curso tão bom, tão completo, tão efetivo, tão gostoso de assistir, tão didático quanto o meu nesse Brasil inteiro aí, ou em qualquer outro país de língua portuguesa. Eu sou capaz de afirmar que nós temos o melhor curso na língua portuguesa para preparação, e eu vou deixar para você o link desse curso aqui na descrição, né, do post associado a esse vídeo. Vai lá na descrição, clica lá, você vai entender exatamente como a gente trabalha e vai poder deixar o seu contato na lista de espera. Assim que a gente tiver novas vagas, a gente entra em contato com você. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.